Olá, pessoal. Vamos para a gravação, para a revisão. Tem mais. Então, vamos aí para a revisão. Mais um conteúdo para relembrar. Deixa eu falar um pouquinho sobre ângulos, né? Ângulos, primeiramente, vamos entender o que é o ângulo AE. Então, vamos enxergar aí o que é um ângulo antes de realizar as definições. Então, nós temos aqui, vamos relembrar que nós temos o ponto, né? Então, sempre ele dado com uma letra maiúscula, certo? Reta, ele é dado com letra minúscula ou dois segmentos aí, ou dois pontos, numa reta. Lembra que a reta é infinita, então eu tenho aqui o segmento, dois pontos, né? Ela é infinita, a reta só existe na nossa imaginação, né? Então, tem um ponto A e B, né? Um ponto com letra maiúscula, e nós temos a reta AE, infinita. Nós temos a semirreta, ela tem um ponto de início e um ponto que ela continua, né? Então, aqui, essa semirreta inicia em C, passa por D e é infinito, né? Pode ser, né? Posso falar que começa em D, passando por C e é infinito. Então, semirreta tem início, mas não tem fim. E o que nós conseguimos representar, né? Então, é o segmento de reta. Então, toda vez que a gente fala reta, o segmento de reta, e tem início e tem fim, né? Então, coloco só um tracinho aqui em cima, tá? Então, a gente consegue representar só o segmento de reta ou parte de uma reta ou parte de uma semi-reta, tá? Então, segmento de reta, coloquei aqui só o tracinho, então tem início e tem fim. Começa em A e termina em B, ou começa em B e termina em A, tá? Não tem problema. Então, a única coisa que a gente consegue medir é segmento de reta. Embora que no nosso dia a dia a gente utilize aí reta, né? Então, eu vou construir aqui dois segmentos que possuem o início no mesmo ponto, né? Vou representar, então, aqui duas semi-retas. Vamos falar que essa aqui é a semi-reta que começa em A e passa pelo ponto B, né? Então, você vê que continua aqui. E eu vou fazer outra semi-reta que começa em A também e passa aqui pelo ponto C, tá? Os pontos aí a gente pode colocar qualquer letra maiúscula do nosso alfabeto, tudo bem? Esse pedacinho que fica aqui, ó, essa abertura que a gente tem, isso que se chama ângulo. Isso que é um ângulo aí. Então, um ângulo tem algumas maneiras da gente nomear, né? Então, eu posso falar que é o ângulo A, eu faço o A e o chapeuzinho, tá? Então, eu já sei que o vértice A é onde forma esse ângulo aqui, tá? Ou eu posso escrever que eu tenho um ângulo que vai lá, B, A, C. Então, sempre o vértice que tem um ângulo é o que fica aí no meio, né? Então, a gente faz assim, ó, A, e coloca os dois, né? Então, fala assim, ó, B, A, C. Eu sei que tem um segmento, começa em B, passa por A e vai para C, formando o ângulo aí no vértice A. O mesmo vale para o contrário. Então, se eu falar C, A,
B também está correto. O que não pode mudar é que o vértice aonde se iniciaram a esses segmentos, eles sempre tem que estar no meio, porque é nele que tem o ângulo, tá? Então, isso aí que é ângulo. Então, vamos ver aqui sobre a classificação aí dos ângulos, tá? Ele chama ângulo nulo quando ele é exatamente de 0 graus, ou seja, não tem abertura nenhuma. Ângulo obtuso, a gente chama o ângulo que é maior do que 90 e menor do que 180. O ângulo agudo é o maior que 0 graus, tá? Então, o ângulo sempre é dado com graus, né? Maior do que 0 graus e menor do que 90, ângulo reto, exatamente 90 graus, que é a quina perfeita, né? E o símbolo bastante usado aí na geometria é esse aqui para o ângulo de 90 graus. Ângulo raso é de exatamente 180 graus e é meia volta, né? Você tem aqui, vou colocar aqui, meia volta, tá? Então, as classificações usadas é nulo, obtuso, agudo, reto e raso. Maior que 180 tem um nome, mas a Pro não lembra agora, tá? Então, quem pesquisar aí sobre o nome do ângulo maior que 180, passa aí para Pro. E tá? Uma volta completa é de 360 graus, né? Tem até uma música que fala 180, 180, 360. É, mas agora vamos continuar aqui com os nossos ângulos. Então vamos lá. Uma volta é de 360 graus, tá? Meia volta, 180 graus. Vamos pensar. Uma volta completa, certo? Meia volta, então tem uma abertura, então, meia volta, metade da volta. E um quarto de volta, esqueci de colocar o volta aqui. Então, um quarto aí de volta, ele é metade da metade, ou seja, metade de 180, tá? Então, que é 90 graus, tá bom? Aí metade de 90 é um oitavo, mas vamos trabalhar mais com esses daqui, tudo bem? Vamos aí para uns exemplos, né? Então, aqui a gente vai descobrir quanto que vale cada ponto aí de interrogação, que ângulo que é. Então, o que que eu posso pensar aqui? Ó? Tudo é o quê? É uma volta completa? É meia volta? Né? Nesse caso aqui é meia volta. E eu já tenho 60, então eu sei que o ponto de interrogação aqui vai ser igual a 180 graus, que é todo esse ângulo aqui de meia volta, menos esse 60 que eu já tenho. Então, esse ângulo que eu estou procurando, 180 menos 60, 120 graus. Esse ângulo que eu tenho aqui, ó, ele tá aqui, ó, mostrando que ele é o quê? Um ângulo de 90 graus. Então, tem esse símbolo, já sei que é um ângulo de 90 graus. E eu já tenho, então, tudo é um ângulo de 90 graus. E eu já tenho 20, então, meu ponto aí de interrogação vai ser 90 graus menos 20 graus. Ele vai ser 70 graus, certo? Agora, o ponto de interrogação é o ângulo todo.
E eu sei que esse pedacinho mede 30 graus e esse pedacinho mede 40. Então, o meu ponto de interrogação vai ser 30 graus mais 40 graus, chegando aí a 70 graus, que é a mesma medida desse daqui de cima, certo? Então, vamos ver aí sobre medir ângulos usando o transferidor, tá? Só para relembrar, a Pro Amanda não tem um transferidor de 360 graus, esse é 180 graus, tá? Só para a gente relembrar, nós temos aí um esquadro, esse aqui chama esquadro. Esse esquadro é de 45 graus, porque todo esquadro forma o ângulo reto. Todo esquadro a gente tem a quina perfeita, certo? Então, esses dois lados aqui formam um ângulo de 90 graus. E esse chama de 45, porque esses dois outros, né? Ou seja, esses dois lados formam um ângulo reto de 90 graus. Esse lado que não forma um ângulo de 90 graus, nesse esquadro aqui, os dois lados é de 45 graus, tá? Então, a gente chama ele de esquadro de 45. E nós temos aqui o esquadro de 60, tá? Por que de 60? Ó, esses dois lados e, ó, formam o ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Então, esse terceiro lado aqui que não forma o ângulo de 90 graus, ele encosta nos outros dois que formam, certo? Então, esse daqui, ó, mede 30 graus e esse ângulo aqui mede 60. Então, esse aqui chama o esquadro de 60. Então, se eu juntar aqui, ó, pegar o esquadro de 90, o de 60, vou pegar aqui o esquadro de 45, né? Então, se eu juntar esses dois ângulos aqui, ó, vou ter um ângulo 90 mais 90, 180. Mas se eu juntar esse ângulo aqui, ó, vou pensar aqui, ó, 90 mais 45, então esse ângulo aqui mede 135. Eu tenho 90 mais 45, mas eu poderia ter feito assim, ó. Vai fazer aqui de ladinho para vocês não pensarem que só tem uma posição aí para a gente formar esse ângulo. Então, aqui eu tenho um ângulo de 45, aqui eu tenho um ângulo de 30, então esse ângulo total mede aí 40 mais 45 mais 30, 75. Poderia juntar com o de 60, outra posição aqui. Tá? Então, eu vou ter aqui o ângulo de 60 mais o ângulo de 45, então esse ângulo total aqui mede 105, certo? Mas nós temos também, poderia ter feito o 90 mais outra posição. 90 mais 60, aqui eu tenho o ângulo de 150 graus, porque aqui tem o 90, aqui tem o 60. Então, estou olhando para cá, estou olhando para esses que eu conheço. Ou poderia ter feito aí, ó, assim, para mudar a posição. 90 mais, 90 mais 30, aqui eu tenho o ângulo de 120, tá? Então, com dois esquadros aí, eu até consigo fazer, desculpa, alguns ângulos. Porém, vou mostrar aqui o esquadro não, transferidor, tá? Ele tem alguns pontos bem importantes, tá vendo? Deixa eu focar. Vai focar, vai desfocar. Vamos ver se ele foca. Meu Deus. Não quer focar. Agora tá melhor. Isso, ó. Tá vendo esse ponto? Só que eu falei que tá melhor. Peraí.
Vamos focar aqui. Vamos ver se não vai desfocar aqui, ó. Esse pontinho aqui, ele é muito importante, porque ele tem que ficar no vértice, lembra o vértice? É onde inicia os dois segmentos de reta para formar o ângulo. É ele que tem que ficar no vértice, tá? Então, a primeira coisa a fazer é colocar ele aqui no vértice. Posso colocar de qualquer jeito? Primeiramente, sim, mas eu vou ter que alinhar, tá? Lembra que eu tenho dois segmentos? Então, eu vou ter que alinhar o zero em um desses dois zeros aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Eu tá falando, ó. Tá vendo esse zero? Tá do lado externo. Então, a gente chama aqui de graduação externa. Então, se eu alinhar nesse zero aqui, para esse lado aqui do esquerdo, eu vou ter que olhar na graduação externa, tá? Isso faz diferença. Então, tem que prestar atenção em quem eu tenho que olhar, tá? Aqui. Se eu for olhar para esse lado da direita, eu tenho 0 graus aqui do lado de dentro. Então, por isso que a gente fala que aqui é a graduação interna. Então, se eu alinhar para esse zero, eu tenho que olhar na graduação aqui interna do transferidor, tá? A única coisa que ele me auxilia é aqui, ó. Se estiver entre o 70 e o 80, aí eu posso olhar aqui, ó. Vamos supor, 70 até 80, que vai ser 71, 72, assim por diante, tá? Então, vou alinhar aqui, ó. Então, vamos supor que eu quero alinhar no zero que está externo. Eu vou vir aqui bem certinho. Vou alinhar, ó, tá vendo? Ele ficou, o zero aqui ficou bem em cima da minha graduação, do zerinho aqui, ó. Então, tem que alinhar sempre assim, ó. Ficar em cima do zero aqui é um segmento. Então, se o zero está externamente, eu vou olhar tudo aqui no lado de fora e vou ver até onde vai chegar. Olha aqui, chegou no 100. Se eu olhar no interno, eu vou olhar um grau errado, a graduação vai estar errada. Então, eu tenho que olhar nesse externo, o zero externo, vou olhar aqui no zero. Então, esse ângulo mede 100 graus. Agora, se eu alinho aqui, ó, vai dar no zero interno. Então, eu tenho que olhar a graduação interna. E ele está aqui chegando no 100, certo? Então, mostrei aí que esse ângulo tem 100 graus, tá? Vou construir outro ângulo aqui para a gente verificar. Agora, vamos verificar quanto mede esse ângulo aqui. A primeira coisa é alinhar. Então, vou colocar o meu centro. Então, é muito importante aqui o centro. Depois, vou alinhar aqui no meu zero, que eu alinhei na graduação interna. Então, não posso olhar do lado externo, tá? Então, vou pensar aqui, ó. Na graduação interna, ele vai vir até o 80, ele vai passar um pouquinho do 80. Então, como que eu vejo quanto ele passou? Do 80, então vamos imaginar que aqui é 80, 81, 82, 83 aí graus, tá? Se eu tivesse feito o contrário, vou alinhar aqui, vou alinhar no zero externo e vou vir aqui, ó. Zero, no zero externo e vou vir olhando. Vou vir aqui, ó, 80, 81, 82, 83, tá bom, pessoal? Então, essa foi nossa revisão aí sobre ângulos, tá bom? Até a próxima revisão.